Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas ao Centro de Mídia de Educação do Amazonas. Eu sou o professor Josino Malagueta e vamos ficar na nossa aula de revisão e avaliação. Vamos lá? Muito bem. Então, a nossa aula a gente vai fazer uma recapitulação do que nós trabalhamos aí nas unidades 2 e 3, né, da nossa aula. Vamos lá então, começando? Muito bem, nós vamos então começar a falar na nossa aula, vamos revisar aqui a questão da queda de Jango, né, e os militares que assumem o poder no Brasil. Então vamos falar da ditadura militar que ocorreu no Brasil aí no período de 64, que foi até 1985, desculpa aí. Muito bem, então a derrubada do presidente João Goulart, conhecido por todos como Jango, pelo alto comando militar formado pelo general Costa e Silva, do Exército, pelo brigadeiro Correia de Melo, da Aeronáutica, e pelo vice-almirante Augusto Rademacher, da Marinha, levou ao poder os militares que impuseram ao país o primeiro ato institucional, chamado de Ato Institucional número 1, né, ou AI1, em 9 de abril de 1964. Esse ato permitiu a cassação de mandato de políticos, como o mandato de Jango, que era presidente da República, suspendeu direitos políticos por 10 anos e permitiu a prisão sem habeas corpus. Certo? Muito bem. Então, esse aí é o início, né, do processo do poder autoritário e ditatorial no Brasil. O Congresso vota pelo povo e elege, então, Castelo Branco como o primeiro presidente do regime militar. Eleito pelo Congresso, o Marechal Castelo Branco assumiu a presidência da República em 15 de abril de 1964, certo? E aí nós vamos ver aqui um pouco da introdução sobre o governo do Marechal Castelo Branco. O governo do Marechal Castelo Branco deu-se de 1964 até 1967 e foi o primeiro presidente do regime, né, que foi instaurado aí com um golpe e que depois o João Goulart, ou então o nosso amigo Jango, né? Muito bem, vamos continuar falando aí do governo do Marechal Castelo Branco, né? O seu governo consolidou a nova ordem política autoritária, implementando medidas que restringiram as liberdades democráticas e alinhar o Brasil aos interesses geopolíticos dos Estados Unidos durante a Guerra Fria, certo? Sabemos que durante a Guerra Fria, duas potências comandavam aí o mundo, né? A União Soviética de um lado e os Estados Unidos do outro. E aí, vamos falar então desse ato institucional número 1, instituído aí por Castelo Branco. O AI1 fortaleceu o poder executivo e centralizou a administração, estabelecendo que, primeiro, o presidente da República passava a ter poderes para propor emendas constitucionais e decretar estado de sítio. Terceiro, ficariam suspensas por 6 meses as garantias constitucionais de vitaliciedade e estabilidade em cargos e funções. Então, essa questão aí da vitaliciedade é quando você é um funcionário público, você fica no cargo até a sua aposentadoria, né? Porque você tem essa garantia. E aí o AI1 derrubava essas garantias. A eleição do novo presidente seria feita pelo Congresso Nacional, 2 dias após a publicação do ato institucional número 1. E aí nós vamos ver os principais aspectos do governo Castelo Branco. Primeiro, consolidação do regime militar, né? Vai consolidar o regime, instaurado e respaldado juridicamente pelo ato institucional número 1, o regime inicia a repressão e perseguição política de instituições consideradas subversivas, né, entre aspas aí, como o Comando Geral dos Trabalhadores, a CGT, e a União Nacional dos Estudantes, a UNE. Os sindicatos sofreram intervenção e tiveram seus líderes presos e perseguidos. Depois,
Foi criado o SNI, né, o Serviço Nacional de Informações, que era um instrumento para monitorar os opositores, aquele que ficava ali bisbilhotando a vida das pessoas. Depois, com isso, né, a cassação de mandatos e direitos políticos de políticos considerados de oposição ao regime, como, por exemplo, Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros, Leonel Brizola, entre outros. Então, também foi um período de fechamento do regime, né? A eleição de Negrão de Lima para o governo da Guanabara e de Israel Pinheiro para o governo de Minas Gerais, em 1975, considerados como de oposição, gerou insatisfação nos meios militares e deu margem para a ascensão de uma linha mais dura, né, do golpe no poder. E aí nós vamos ter aí o Castelo Branco, que editou, então, o segundo ato institucional, o ato institucional número 2, o AI-2, em 27 de outubro de 1965. Com isso, ele extinguiu os partidos políticos, como o PTB e a UDN, e criou o bipartidarismo, a Aliança Renovadora Nacional, a ARENA, que era o partido governista, e o Movimento Democrático Brasileiro, o MDB, que era um partido de oposição, mas uma oposição controlada e concedida, né? A edição do ato institucional número 3 também se deu nesse período, e isso aconteceu no dia 5 de fevereiro de 1966. Esse ato fechou ainda mais o regime e estabeleceu eleições indiretas para governadores e nomeação de prefeitos de capitais, tá bom? Então a gente vai continuar por aqui nessa reflexão. E nós vamos falar, então, agora da política econômica, que é o PAEG, que é o Plano de Ação Econômico do Governo. Tinha aí, então, o objetivo desse plano era controlar a inflação e retomar o crescimento econômico, transformando o Brasil num país industrializado com influência de tecnocratas como Roberto Campo e Otávio Gouveia de Bulhões. E esse plano, quais eram as medidas desse plano? Vamos ver lá, então. Arroxo salarial, abertura do país ao capital estrangeiro, especialmente em infraestrutura industrial e participação do Estado na economia. Reforma financeira, criação do Banco Central e do Conselho Monetário Nacional. Também nós tivemos, esse plano, criou o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS, em 13 de setembro de 1966. Também tivemos aí a contração de empréstimos externos para equilibrar as contas públicas. É isso, o governo vai pegar dinheiro fora para colocar em prática as suas políticas. Muito bem. Então, vamos aí continuar falando do Castelo Branco, agora falando do autoritarismo institucional do seu governo. É isso? Vamos lá. Vejam lá. No governo de Castelo Branco, o governo de Castelo Branco estabeleceu as bases jurídicas e repressivas da ditadura. Então, ele vai dar a base para o processo, para o regime ditatorial brasileiro. Era um governo baseado também na tecnocracia econômica. Então, ele coloca nos pontos-chave da economia os intelectuais, né, que vão aí coordenar a economia. Então, um modelo que privilegiou o capital internacional e o controle estatal na economia, certo? Porém, quais foram os legados desse governo? Erosão da democracia, né? Fim das eleições diretas e supressão das liberdades civis. Castelo Branco representou a transição da democracia para a ditadura, com um governo que, embora menos brutal que os seus posteriores, estruturou o regime que duraria até 1985. E agora vamos falar de um outro presidente também do regime, que é o Costa e Silva, certo?
Muito bem, o Marechal Arthur da Costa e Silva assumiu a presidência do Brasil em 15 de março de 1967 e em contexto de crescente autoritarismo, e tensão política. Seu governo, embora curto, foi até 1969, quando foi afastado por motivo de saúde. Foi marcado pelo endurecimento do regime militar, culminando no ato institucional número 5, um dos períodos mais sombrios da história brasileira. Guarde bem esse nome aí, AI-5, né? Esse foi o período mais sombrio e mais autoritário de todo o regime. O contexto político e econômico do início do governo. Costa e Silva chegou ao poder após o governo Castelo Branco, que já havia estabelecido as bases da ditadura. O Brasil vivia um crescimento econômico, início do chamado milagre econômico, quando o Brasil cresceu aí em níveis elevadíssimos, chegando a 15%, né? Mas com o aumento da desigualdade e repressão a sindicatos e movimentos sociais. A oposição ao regime crescia, tanto por parte de estudantes e intelectuais, quanto por grupos guerrilheiros de esquerda. Então, aí, o ato institucional e o golpe dentro do golpe. Então, isso é chamado, a história chama de o golpe dentro do golpe. O AI-5 foi o instrumento mais repressivo da ditadura militar e seus principais pontos foram, primeiro, suspensão dos direitos políticos e garantia constitucionais, permitia cassar mandatos políticos, suspender direitos civis como habeas corpus e aposentar compulsoriamente servidores públicos considerados subversivos. Então, muitos professores universitários tiveram esse fim aí. Fechamento do Congresso Nacional e assembleias legislativas. O presidente poderia fechar o legislativo por tempo indeterminado, governando por decreto-lei. Terceiro ponto, censura prévia a meios de comunicação e manifestações culturais. Jornais, livros, músicas, peças de teatro e filmes eram censurados. Exemplos, obras de Chico Buarque, Caetano Veloso, Geraldo Vandré, cinemas, né? Os filmes eles eram censurados, as músicas passavam todo por esse processo de censura prévia. Quarto ponto, legalização da repressão e tortura. Autorizava prisões arbitrárias, interrogatórios violentos e perseguições a opositores, atuando através do DOI-CODE e do DOPS. E quinto ponto, poderes absolutos ao presidente da República. O executivo poderia legislar sem controle do judiciário ou do legislativo, incluindo decretar estado de sítio sem consulta prévia. Proibição de manifestação e protestos. Greves e reuniões políticas foram banidas e participantes eram presos como ameaça à segurança nacional. Então, vamos ver os impactos da duração do AI-5. Ele ficou vigente até 1978 e foi o ato mais longo da ditadura. Consequências do AI-5. Aumento da guerrilha urbana e rural, como, por exemplo, a Ação Libertadora Nacional, ALN, e o MR8, Movimento Revolucionário 8 de Outubro. Tivemos também aí exílio forçado de artistas e intelectuais, como, por exemplo, Gilberto Gil, Fernando Gabeira, né, e outros. E o AI-5 foi a base para os anos de chumbo, que vão de 1968 até 1974, sob o regime do presidente Médici. Repressão e resistência, né, do sistema, do regime. A repressão e a resistência. Então, nós tivemos aí o aumento da guerrilha urbana e rural, como a Ação Libertadora Nacional, que era grupo de guerrilheiros aí, né, que se organizaram como movimento urbano. Nesse período aí teve o processo do sequestro, né, do embaixador americano, toda essa questão. Tivemos também a guerrilha do Araguaia, né, e o movimento Colina também, né, que era um outro movimento armado. Então tivemos
um grupo que resistiu, né, à ditadura, tentou resistir à ditadura. Mas tivemos aí prisão e morte de opositores, como o caso do estudante Edson Luiz, morto em 1968, que gerou grandes protestos, né, no Brasil. As greves operárias, como em Contagem, Minas Gerais, em 1968, que mostrava a insatisfação popular. Então, quanto mais o regime se fechava, né, as pessoas também, a sociedade civil, ela ia se organizando, né? Apesar da repressão, né, de todo o autoritarismo, a sociedade também se organizou para enfrentar o regime. Muito bem. E aí nós vamos falar também do afastamento de Costa e Silva e a junta militar que assume o poder em 69. Em agosto de 1969, Costa e Silva sofreu um derrame cerebral e foi afastado. Os ministros militares, uma junta chamada Junta Governativa Provisória, assumiram, né, temporariamente, a junta, né, os ministros assumiram temporariamente, impedindo a posse do vice Pedro Aleixo, considerado moderado. Então, vejam, na ausência do presidente, quem teria que assumir era o vice. Porém, eles fazem aí um arranjo e destituem o vice e assumem uma junta e fazem novas eleições para um novo presidente. Legado do governo Costa e Silva. Em outubro de 1900, seu governo consolidou a ditadura, né, como regime de exceção com o AI-5, servindo de base para a repressão nos anos seguintes. A resistência cultural, né, no caso do teatro, da música, imprensa alternativa, manteve viva a oposição mesmo sob censura e a tortura. Legado do governo Costa e Silva, continuando, o endurecimento do regime afastou qualquer possibilidade de abertura política até meados dos anos de 1970. Até aí, esse foi um dos períodos mais fechado, mais autoritário, né, da ditadura. E aí nós vamos então concluir, né, todo esse processo que nós vimos até aqui. O governo Costa e Silva foi um marco na escalada autoritária da ditadura militar. O AI-5, né, o ato institucional número 5, não só calou vozes dissidentes, mas também aprofundou a violência do Estado, ou a violência de Estado, deixando feridas que ainda hoje são discutidas na Comissão da Verdade e na sociedade civil brasileira. Então vejam como que esse período foi um período cruel, né, porque tolheu as liberdades, né, individuais, os direitos civis dos cidadãos. Foi ruim porque o Brasil teve um período de crescimento nos anos 70, que foi chamado milagre, né? Milagre econômico. Porém, não houve, na mesma proporção, uma distribuição de renda. O que houve foi uma concentração, os ricos ficaram mais ricos e os pobres ficaram mais pobres, né? Então, a inflação foi uma inflação galopante, né, que o Brasil viveu, que só foi se livrar dessa inflação de mais de 1000%, né, ao ano, na década de 90, né, com o governo de Fernando Henrique, com a criação do Plano Real. E assim a gente conclui, né, esse período aí que nós trouxemos aqui para vocês na nossa revisão. Ficamos por aqui e até uma próxima.